Perfeito, turma. Então vamos falar então sobre alguns conceitos muito importantes. Então, as moléculas constituem as células constituem os tecidos constituem os órgãos constituem os sistemas orgânicos e os sistemas orgânicos compõem o organismo como um todo. Então, todos esses itens citados, eles entram em uma perfeita sincronia para que o mecanismo de homeostase do organismo, para que esse equilíbrio seja mantido. Então, moléculas formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas orgânicos, os quais nós já estudamos em anatomia, e esses sistemas orgânicos compõem o organismo como um todo. Então vamos começar a falar mais uma vez sobre esse conceito de homeostase. A homeostase é o equilíbrio dinâmico. A homeostase é justamente quando as ações do organismo elas entram em conjunto, né, os diversos sistemas, justamente para que esse equilíbrio seja mantido. Então, todos os nossos órgãos e as nossas células, em processos fisiológicos, em processos normais, eles atuam na perfeita sincronia para que essa homeostase, para que esse equilíbrio do organismo seja mantido. A interação dos sistemas orgânicos. Os sistemas do nosso organismo, por exemplo, o sistema respiratório interage com o sistema cardiovascular, o sistema neurológico coordena todas as ações de todos os outros sistemas. Então, nós sabemos que os sistemas, eles não atuam separadamente, eles sempre atuam um em conjunto com o outro para que, de fato, essa homeostase seja mantida. Por exemplo, o sistema urinário, ele interfere intimamente no sistema cardiovascular, uma vez em que a excreção da urina consecutivamente resulta na diminuição, por exemplo, da pressão arterial. Então, nós entendemos que os mecanismos, eles sempre vão interagir um com os outros. Justamente essa interação acontece para que a homeostase do organismo seja mantida. A comunicação e a coordenação celular. Então, sensores, tá? Trazem informação do ambiente para as células. Então, quando nós estamos em situações em que o nosso organismo pode sofrer alguma alteração, essas informações são enviadas do ambiente para o nosso organismo. E como que isso acontece? Porque o nosso sistema nervoso, ele faz a captação dessas alterações, né, dessas informações que o ambiente envia e faz com que o nosso organismo responda a essas mensagens, né? Por exemplo, quando você está em uma situação em que você está exposto a um risco, o seu sistema nervoso central percebe essa condição, ativa mecanismos, tá? Para que o seu coração tenha uma atividade mais ativa, tenha uma atividade mais intensa, seu sistema respiratório também. As pupilas podem ficar dilatadas, o aumento da sudorese, porque naquele momento você precisa ter uma ação. E se o seu organismo encontra numa atividade mais lenta, você não vai conseguir se sobressair a essa situação. Então, o seu sistema nervoso, ele capta as mensagens do ambiente, do meio em que você está inserido e faz com que os seus órgãos respondam imediatamente a esse estímulo, tá? Então, são mensagens do ambiente que serão processadas pelas suas células nervosas, pelos seus neurônios e consecutivamente isso implicará numa resposta orgânica, tá, do seu organismo, a fim de manter o equilíbrio, como essa condição que eu lhe disse. Vou dar outro exemplo para vocês. Quando nós temos uma situação em que nossa pressão arterial ela tem uma queda muito brusca, logo as suas células nervosas percebem tal condição e ativam mecanismos para que sua atividade cardíaca aumente numa tentativa de uma distribuição de sangue mais intensa, né? Então aí nós sentimos aquela taquicardia, chamamos de taquicardia compensatória, que aconteceu numa tentativa de elevar a pressão. Então, sistema nervoso central e a ação de vários hormônios são muito importantes nessa questão dessa compensação, né, desse equilíbrio do nosso organismo, tá?
Bom, vamos falar então sobre a divisão do corpo e das células, os compartimentos. Então, as membranas, elas separam as áreas, né? As membranas é aquela parte das células que fazem essa delimitação. Então, as membranas, elas separam as áreas distintas com funções distintas, né? Então, as membranas, elas são responsáveis justamente por conta dessa separação das células também. As membranas celulares, elas fazem a delimitação das células, tá? O fluxo de energia, a entrada contínua de energia para a síntese e quebra das moléculas. Então, a energia celular, ela é muito importante porque através dessa energia as nossas células conseguirão realizar o seu metabolismo. Princípios de equilíbrio de massas. A entrada e saída devem ser iguais para manter o nível constante, tá? Então, o princípio de equilíbrio de massas, a entrada e saída devem ser iguais para manter o nível de equilíbrio do organismo.